Devagar, rapaz. Devagar. Glória a Deus. Amém. Deus lindo, né? Deus fiel. Deus da família. Você já dizimou e ofertou? Eu não. Glória a Deus. Aí, Mateus, isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Amém. Queria dar oportunidade para um testemunho. Um testemunho. Vem cá, Lucas. Vem aqui, meu irmão, é assim mesmo. Vem aqui, amado. Eu quero dar um testemunho também, junto com o Lucas, na terça-feira, irmãos. Gravem isso. Na terça-feira, nós reiniciamos um trabalho aqui na comunhão, que é a ADEF, ADEF-CCA. É apoio ao dependente e à família. E nós já começamos já com essa reunião já abençoadíssima. Na terça-feira foi uma bênção. Estivemos aqui reunidos aí com alguns irmãos que tiveram problema, todos que tiveram problema no passado, com droga, com álcool, mesmo que já tenha saído, que já tenha largado o vício, é importante que participe dessas reuniões nossas às terça-feira. Nossa reunião é na terça-feira, às 8 horas da noite. Pensa numa reunião abençoadíssima. Nós saímos daqui muito edificados pelo Senhor, diante dos testemunhos que vimos. Amém, amados? Glória a Deus. Ao Pai do Senhor, igreja. Espera aí, deixa eu te ensinar a segurar no microfone. Aqui, ó. É aqui, ó. Não, aqui é de cantor, irmão. De rap. E aí, galera? Tum, tum. Aqui, ó, assim. Glória a Deus. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo que tem feito pela minha vida. Agradecer a todos os irmãos pelas orações, o pastor Daniel, que deu muita força, né, a clínica também, né, agradeço muito ao pastor Wellington, que é o dono da instituição, né, e, cara, não tenho muito o que falar, Deus está trabalhando muito na minha vida ainda, né, e, para a glória de Deus, né, Deus está me abençoando, né, fui batizado nas águas, né, Deus está preparando o meu casamento agora para o dia 16, para a glória de Deus, né, estamos aí no caminho do Senhor, está abençoando grandemente. Terça-feira agora, na sexta-feira passei por uma entrevista, numa empresa abençoada. Terça-feira agora eu tenho teste, peço orações para os irmãos, para que dê tudo certo na minha vida, né, em nome de Jesus. E é isso, passei pela clínica, nessa segunda vez foi um pouquinho mais difícil, né? Deus trabalhou muito mais na minha vida do que da primeira vez, né? Lá dentro a gente pensa que está preparado, mas verdadeiramente não estava preparado na primeira vez. Então na segunda vez Deus trabalhou tremendamente na minha vida, foi bem difícil, né? Aqui fora eu vou fazer, já tem um mês e alguns dias que eu estou aqui fora, graças a Deus limpo, né? Ao total, estou mais ou menos vai fazer 1 ano e 3 meses que eu estou limpo, graças a Deus, né? E estamos aí, cara. Deus vai abençoar em nome de Jesus, já está abençoando, né? E agradeço a todos pelas orações. E
continua orando por mim em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre falo para eles o seguinte, que para se manter firme e fiel até o fim, não diferente de nós, tem que frequentar a igreja, tem que participar das reuniões, tem que buscar a face do Senhor, porque caso contrário, nenhum de nós, não é porque eles passaram por essa situação, porque são adictos, não é por isso. Eles precisam, mas nós também não somos diferentes. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair. Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que pensa, aquele que imagina que está de pé, vigie para que não caia. Então, todos nós precisamos buscar o Senhor, principalmente aqueles que têm uma dependência. Amém, amados? Então, orem por esse trabalho, porque é do Senhor, nós vemos a mão de Deus realmente agindo nas vidas, em todos os participantes aí do grupo. Amém? Glória a Deus. Oi? Pode, vem aqui, irmã. Fazer o quê, né? Irmã? Glória a Deus. Eu não posso deixar de agradecer. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus. É pequena coisa para alguém, mas para mim é uma grande coisa. Todos sabem que meu marido faleceu, vai fazer 4 meses. E é uma luta tão grande, tem muita coisa para resolver, muita coisa para fazer. E muita burocracia, sabe? Então, eu entrei no INSS, né, para receber a pensão dele. E foi uma luta grande, sabe? Tem que marcar, depois ele vai lá, depois um monte de coisa. E veio o meu nome na cartinha, veio no meu nome errado para me receber. E aí disse que eu liguei para lá, falou que eu tinha que ir ao banco. Eu fui ao banco e lá eles falaram que não podia me pagar porque o meu nome estava errado, eu não conferia com os documentos meus, só por causa de uma letra. Porque o meu nome é com Z e veio com S. Então, não batia, né? Então, aí eu conversei com o gerente do banco, conversei. Ele falou, vou arrumar aqui no banco, vou ver se você consegue. Consegui receber o primeiro pagamento, né? Aí, ele falou, bom, só que agora você vai ter que arrumar seu nome no INSS. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar, né? Porque senão não vai bater. Porque se eu precisar apresentar um documento, vai estar diferente, por causa de uma letra. E eu cheguei em casa e comecei a orar. Falei, Senhor, meu cartão que venha certo. Que eu não precise movimentar esse negócio de novo lá no INSS, que é uma fila, um monte de coisa que tem que fazer, né? E para a honra e glória do Senhor, veio o meu cartão. Esse dia 24 agora veio o cartão. Veio certinho, irmãos. Eu tinha que buscar no banco, não precisei buscar, veio pelo correio. E veio certo. Isso daí é para glorificar Deus. Porque ele estava errado lá no INSS. Estava errado. Mas Deus consertou. Veio tudo certinho, não precisei ir no banco. Agora já estou com o cartão, só vou com o cartão e está tudo certo. Então eu quero agradecer a Deus. É pequenina coisa, mas para mim é uma grande coisa, tá? Porque ia dar muito trabalho, mudar de documento, um monte de coisa ia fazer. Mas Deus arrumou tudo, tá? E eu não poderia deixar de agradecer a Deus, porque Ele está me ajudando muito, muito, muito. Ele está colocando pessoas no caminho para me ajudar. E eu agradeço, só agradecer, tá bom? A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele cuida dos seus, Ele não desampara. Não nos desampara em nem um momento sequer. Amém? Lembra que eu falei do Kairos, né? Essa palavra, né? Não é tremendo você imaginar que você fecha os seus olhos e você pode estar aonde você quiser? No tempo de Deus, você de repente já está lá. E aqui
nesse momento, no momento da palavra, é o kairós de Deus para as nossas vidas, porque é o Senhor falando aos nossos corações nesse momento. Mas para entender isso, você precisa entrar no plano espiritual, entrar no tempo de Deus, porque aí você vai sentir o próprio Senhor falando e ministrando aí ao seu coração. Essa palavra é uma palavra assim, é uma palavra que vem do trono do Senhor, e é uma palavra que vem para edificar as nossas vidas e para nos corrigir, porque o Senhor, Ele ama, Ele nos ama e Ele nos corrige, amém? Tem certos momentos não, na nossa vida o Senhor, Ele precisa estar com um cajado, né? Batendo a ovelha, sai para um lado que Ele vai lá e bate, né? Sai para o outro lado, Ele dá uma batidinha, e assim vai colocando na direção que Ele tem para as nossas vidas. E se a ovelha que anda nos montes, ela cair no abismo, existe o gancho lá daquele como que é o nome? Do cajado, existe o gancho. Ele passa o gancho pelo pescoço e traz a ovelha de volta para cima para colocar no caminho. Assim é o Senhor, Ele é o nosso pastor. Amém, amados? Amém? Eu queria que, Odu, é uma palavra de reflexão. Coloca a primeira imagem na tela, por favor. Estava preparado já? Tá? Amém. Eu gostaria que você olhasse. Estão enxergando? Está enxergando daí, Morgana? Beleza. Você vê o que daí de trás? Duas mulheres. Ok. Fixou essa imagem, né? Nós podemos olhar para essa imagem, várias coisas, várias situações pode vir à nossa mente nesse momento de você enxergar duas mulheres dessa forma hoje, principalmente hoje. Não quero te induzir a nada, mas tire você mesmo as suas conclusões. A segunda imagem, passa dos dois homens, por favor, primeiro. Isso, aí nós vemos aí a imagem de dois homens. Pastor, você vai falar sobre isso? Vou. Aí você vê a segunda imagem, dois homens de costas, certo? É isso que você enxerga aí? Amém? Terceira imagem, o que nós enxergamos aí? Um casal. E o que você vê aí? Uma mulher carregando o homem. Ok. Próxima imagem. Isso, aí essa imagem aí é deliciosa, né? Dá uma olhada nisso. Um homem, ele vê um bacon, né? Não parece um bacon enorme ali? Um bacon grande? Parece, né? Amém. Volta para a primeira imagem. Isso, essa primeira imagem aí, fala aí o que você pensou nessa primeira imagem, que é o quê? Pode falar. Oi? Amigas. O que mais? De primeiro momento vem amigas, depois parece que a gente enxerga um casal, né? O que mais? Quem falou? Oi? O que mais? Irmãs. Então, na nossa mente vem várias situações. Isso aqui é uma mãe e uma filha. É uma mãe e uma filha, mas na nossa mente vem várias situações, não é verdade? Vai para a segunda imagem. Isso tem a ver com que a palavra vai ser ministrada aos nossos corações, amém? Presta atenção.
aqui. Como eu falei do primeiro, você já traz a sua memória, já que é o pai e um filho. Mas no primeiro momento, qual foi a situação que veio na sua mente? Um casal de homens, não é isso que veio na nossa mente? Então, mas aqui é um pai e um filho se abraçando. Próxima imagem. Essa, todo mundo errou. Não, essa eu já falei, que você pensa, né? Ali não tem. Essa todo mundo errou. O que é isso aí? Parece que é ela carregando o homem, não é? Mas aqui, ó, o pé dele, aqui, ó, a calça subindo e ela em volta dele do outro lado. Entendeu? Não é verdade? Olha lá, ó. Então é ele carregando ela, não ela carregando ele. E assim é a nossa mente. E assim somos nós. Nós enxergamos uma situação e já começamos a fazer o quê? Julgamento. Na nossa mente já vem várias situações. Você viu o que o pastor colocou ainda lá na igreja? 2 homens abraçados, 2 mulheres de mãos dadas. Que absurdo isso, né? E aí eu coloquei essa outra imagem do homem carregando a mulher meio invertido já de propósito, para realmente trazer a nossa memória que nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é aquilo que nós enxergamos, que estamos vendo, não é realmente aquilo que está acontecendo. E na verdade o julgamento, acende aqui por favor. Na verdade, julgamento, para você entender o que é julgamento, julgamento nada mais que de que quando você está diante de um fato, diante de uma situação, o julgamento ele nada mais é que uma avaliação. Agora, um juiz um juiz terreno, para avaliar uma situação, o que é necessário? É necessário provas e é necessário que se tenha em mãos as 2 situações, os 2 pesos, as 2 situações, a vítima e o autor, não é? Tem que ter as 2 situações. Aí o juiz ele analisa as 2 situações para poder julgar aquela situação. Do contrário, não tem como o juiz fazer um julgamento. Se ele pegar somente uma prova, se ele pegar apenas uma versão e a outra versão não chegar, o que acontece, Jorge? Fica tendenciosa. E aí ele vai resolver somente por aquela situação que chegou até as mãos dele. Então, para haver um julgamento, é necessário uma avaliação. Então, a autoridade só julga depois de conhecer os fatos. Depois que conhecer os fatos, ela vem e julga. E quem está sendo julgado? É quem está sendo avaliado. Fala para o seu irmão, você está sendo avaliado. Agora você pode até falar para ele assim, ó, por pessoas e por Deus. Nós estamos sendo avaliados por pessoas e por Deus. Porque aí salta já na minha mente um versículo que fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha muito grande. Então todos estão olhando para nós e todos estão nos julgando pelas situações que estamos fazendo. Ou nem estamos fazendo nada, estamos sendo julgados. Nós olhamos para as vestes das pessoas, nós olhamos como as pessoas se penteiam, nós olhamos como as pessoas caminham, nós olhamos para a vida das pessoas, nós olhamos tantas coisas, nós analisamos tantas coisas, sem sabermos dos fatos.
E isso, quando nós julgamos, e aí vem a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que nós estamos pecando. Isso é pecado. Julgamento, julgar outra pessoa sem conhecer, é pecado. E conhecendo, é pecado? Também é pecado da mesma forma. Vocês vão ver no decorrer aqui da mensagem, algumas passagens que eu vou passar, que eu vou falar para vocês, e vocês vão entender que é pecado da mesma forma. O pastor Alessandro leu de manhã Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe percebe todos os meus pensamentos. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que julgam até o seu pensar. Já aconteceu com você isso? Ah, não, você está pensando isso, né? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Julga o seu pensamento. Você nem falou ainda. Espera aí. Isso aí não é de Deus, né? A profecia, sim, ela existe, mas os pensamentos, quem conhece e quem revela é somente o Senhor. É somente Deus que revela. Lá no livro de Romanos, vamos lá para a Bíblia. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Do Espírito, é do nosso Espírito, viu? Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quem conhece os nossos pensamentos, quem sonda os nossos corações, quem conhece até o nosso Espírito, quem que é? O Espírito Santo de Deus. Somente o Senhor. Somente o Senhor pode decifrar o que está no seu pensamento. Porque lá no Salmo 139 que ele leu, fala assim, que quando nós éramos embriões, quando nós estávamos no ventre materno, Ele já sabia o que iria acontecer com as nossas vidas. Por quê? Porque aí entra no Kairós de Deus, entra no tempo do Senhor, porque Ele era, é e foi. Isso é o Kairós de Deus. Esse é o tempo do Senhor. Amém? E quando nós estamos sendo julgados, o homem acha que conhece, então, os nossos pensamentos e nos julga de acordo com o que ele pensa que nós estamos pensando. E isso é um absurdo, porque quem conhece e sonda os corações, quem conhece os pensamentos e sonda os corações, é somente o Senhor, o nosso Deus. Amém, amados? Na versão NTLH de Romanos 8, 27, a segunda parte diz assim que Ele sabe qual o pensamento do Espírito. Ele sabe qual o pensamento do Espírito. Julgar, então, é avaliar. Avaliar com o olhar do Pai. Você pode avaliar com o olhar do Pai, ou você pode avaliar com o olhar da nossa carne, com o olhar do seu espírito. Quando nós avaliamos com o olhar do Pai, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar por uma situação, nós vamos clamar por aquela situação. Quando nós olhamos a situação com o nosso olhar da carne, o que nós vamos fazer? Fofocar, tirar conclusões precipitadas. E vamos errar contra o nosso irmão. Nós vamos errar o alvo. Amém, amados? Abre aí a sua Bíblia no livro de Tiago 3. Tiago 3. Está na lousa de 9 a 11. No projetor. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Com a língua. Morde a sua língua aí, ó. Não precisa nem mostrar, né? Está mordendo aí? Com a língua, bendizemos o Senhor o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens.
feitos à semelhança de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você é semelhança do Pai. Eu não posso falar mal de você. Aí na continuação desse versículo aí, diz o quê? Vai lá no próximo versículo. Com a língua, o próximo versículo. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amados, não pode ser assim. Da sua boca só tem que sair palavras de bênção. Fala uma palavra abençoada para o seu irmão aí. Agora fala uma palavra para o seu irmão amaldiçoada. Hã? Você vai falar porque eu estou falando para você falar? É tendencioso a coisa, não é? Não é verdade? Então, da mesma fonte, ainda fala assim, ó, próximo versículo. Da mesma fonte, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode sair dois tipos de água da sua boca? A mesma boca que bendiz, a mesma boca que ora ao Pai, a mesma boca que adora o Senhor, pode falar palavrão, pode xingar a vida do irmão, pode ter ódio do irmão. Meu Pai, não é assim que nós fazemos? Nós julgamos. Se nós pensarmos algo contra o nosso irmão, ou pensarmos algo, ou contra até, pensar algo até a meu respeito, né? Eu estou aqui na frente e você de repente está pensando, até que hora esse pastor vai falar de julgamento? Já está me julgando. Já está me julgando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque dos nossos lábios não pode sair bênção e maldição. Dos nossos lábios só tem que sair a bênção. Mesmo que venha coisas erradas no nosso pensamento, nós precisamos rejeitar o que chega nos nossos pensamentos. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o que chega nos nossos pensamentos, pode chegar pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus que vêm sobre a vida do nosso irmão, que vêm sobre a vida das outras pessoas, são pensamentos sempre de paz. Deus nunca vai falar para você odiar ninguém. Deus nunca vai falar isso para você. Odeie aquela pessoa porque ela não serve a Cristo. Mesmo esses que não, principalmente esses que não estão servindo ainda a Cristo, nós precisamos amar. Porque você vai ver aqui no texto, depois você vai acompanhar comigo no texto lá da mulher adúltera e você vai ver o que aconteceu. Abre comigo na palavra do Senhor em Mateus 7. Mateus 7. Julgar, então, é avaliar com o olhar do Pai. Quem avalia com o olhar do Pai, vai orar e vai entender o que é que o Pai pensa a respeito dessa situação. Abriu Mateus 7 aí? Mateus 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Nós estamos olhando para o nosso irmão, um cisco caiu no olho dele, e nós já estamos sentenciando ele, condenando já ele à morte. E não olhamos para a viga. Olha só o que Jesus está falando aqui, o próprio mestre falando. E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Tipo eu, irmãos, eu estou aqui e vou repreender algum irmão que de repente está em pecado ou fez alguma situação errada, e aí ele vem pedir conselho para mim, e eu falo, olha, não faz mais isso, faz isso, aquilo outro, mas eu de repente estou em pecado, e estou fazendo coisas erradas, eu que estou aconselhando pessoas, e não se dá conta então da viga que está no seu próprio olho. Então, antes de julgar, antes de falar, não deveríamos nem falar, né? E nem julgar, e nem pensar nada. Mas já que o pensamento veio na mente, Senhor, tira a trave primeiro do meu olho. Quando vier sobre a sua mente alguma coisa, tira essa viga, tira essa trave que está no meu olho. Senhor, eu me arrependo desse pecado, eu me arrependo desse pensamento que chegou na minha mente a respeito do meu irmão, a respeito do meu cônjuge, a respeito do meu filho, a respeito do meu amigo. Porque quando eu falo irmão é meio muito abrangente, né? Mas dentro de casa, o próprio cônjuge, a gente acha que conhece já o cônjuge tudinho, porque eles estamos vivendo há 38, 50 anos juntos, então é o mesmo pensamento. É claro que muitas coisas a gente sabe, só pela ação do nosso cônjuge a gente conhece algumas situações, mas todo pensamento, todo pensar, não conhece tudo, irmão. São vidas diferentes, são pensamentos diferentes. Não tem como eu pensar no que o outro está pensando. Se eu pensar no que ele está pensando, eu estou julgando. Se eu estou julgando, é pecado. Jesus, tira a trave do meu olho. Tira a trave do meu olho. Confesso os meus pecados ao Senhor. Me arrependo desse pecado. Em nome do Senhor Jesus. Aonde que eu estava? 7,4. Como você pode dizer ao seu irmão, então, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Verso 5. Deus começa falando o que aí? Jesus começa falando o que? Hipócrita. O que é hipócrita? Vamos entender primeiro o que é hipócrita. O que é hipócrita? Falso. É aquele que manda, né? É o pai que fala assim, filho, não faça isso, não bebe cerveja, não fume, não ande com má companhia. Mas só que o pai faz tudo isso. Então ele é um hipócrita. Ou então eu estou trazendo a mensagem, a palavra de Deus aqui para você, falando para você fazer, para a ovelha fazer, mas o pastor não faz nada disso. Eu sou um... Quem falou que eu sou hipócrita? Está me julgando, né? Só brincadeirinha. É isso mesmo, né? Aí eu vou estar sendo hipócrita. Só para entender o que é hipócrita. Então diz aí, olha para o seu irmão hipócrita e fala para ele, hipócrita. Isso, pode chamar ele de hipócrita. Hipócrita, pode chamar ele de hipócrita sim, hipócrita. Fala para ele, faz o que o Senhor está falando para fazer hoje. Faz o que o Senhor está falando para fazer hoje. Tire os pensamentos ruins da sua mente, seu hipócrita. Vai falar para mim, irmão, vai falar para mim que ninguém nunca pensou algo do irmão. Ou algo da esposa, ou algo do filho. Vai falar para mim. Você, irmã? Cadê o André? Vamos confirmar? Não fala para... Então, se nós pensamos ou falamos alguma coisa algum dia, então nós somos considerados hipócritas. A menina que aceitou Jesus domingo passado já aprendeu aqui, ó, hipócritas. Você já sabe o que é hipócrita. Então não seja hipócrita. Então começa aí, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então Deus nos chama de hipócrita e nos fala para tirar a sujeira dos nossos olhos e colocar nos nossos olhos, sabe o que? Colírio espiritual. Colírio espiritual. Para que possamos enxergar como Jesus nos enxerga. Como é que Jesus enxerga o meu irmão?
Como é que Jesus enxerga a minha amada? Como é que Jesus enxerga o meu chefe? Como é que Jesus enxerga o meu patrão? Como é que Jesus enxerga? Para que nós possamos enxergar como Jesus enxerga, nós precisamos de colírio espiritual. Colírio da parte do Senhor. E como que nós conseguimos esse colírio? Como é que nós colocamos colírio nos nossos olhos? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Colírio de Deus é a palavra do Senhor. E se nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, orando ao Senhor, quando nós enxergarmos alguma situação, o que eu vou fazer? Vou clamar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece mais que eu aquela vida. O Senhor conhece mais que eu aquele pensamento. Então vai de encontro a essa vida. Ouvir, é o que nós estamos fazendo aqui. Ouvir e pôr em prática, sim. Todos nós vamos colocar, né, hipócritas? Vai, irmão, fala, sim, vamos colocar, porque nós éramos hipócritas. Nós éramos hipócritas. E se estamos ouvindo a palavra de Deus agora, vamos colocar em prática para que não sejamos mais hipócritas. Exatamente isso. Colírio, olha o que a irmã falou aqui, ó. Você está dando colírio, né? O Senhor está derramando colírio da parte dele sobre as nossas vidas, porque quando eu estava preparando essa palavra, o colírio veio para os meus olhos primeiro, para que eu pudesse enxergar, e o Senhor falou para mim, seu hipócrita, né? Porque eu julguei, e eu pensei, eu não sou diferente, às vezes eu falo algumas coisas aqui para você falar, e às vezes você pensa assim, ele fala para nós, mas e ele? Não, eu também, eu me incluo junto com você, porque quando, lembra que eu falei, aqui na oração eu falei assim, que tinha um senhor, Spurgeon falou isso, né? Ele falou assim que aquele que está à frente de um trabalho precisa buscar muito mais a palavra do Senhor para poder dar de alimento àquele que tem sede. Então, ele comparou a uma pessoa que quando vai dar água para um rebanho, ele vai até a fonte, enche de água o balde e leva para as ovelhas, e assim vai, ele vai encher. Então, ele precisa encher o balde, ele precisa, trazendo para nós aqui, quem está levando a palavra, precisa se encher muito mais daquele que está ouvindo. E quando você vai buscar e você vai se enchendo pela palavra do Senhor, você é muito mais corrigido do que a própria ovelha. Amém, amados? Então você precisa de colírio espiritual. Aí nós vamos lá para a parte da mulher adúltera. Vamos lá? No livro de João 8. Está fácil aí, João 8. João 8, o verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Essa situação aí, para quem não conhece, era uma situação onde o povo queria apedrejar uma mulher. E aí levaram essa questão para o mestre, para Jesus. E aí interrogaram Jesus, falando assim, na época de Moisés, mandavam apedrejar. E tu o que dizes, mestre? Aí o mestre estava ali, escrevendo no chão, virou para ele e falou o que para ele? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A mulher tinha pecado? A mulher tinha pecado. Olha só, às vezes a gente pensamos coisas, igual as imagens que eu passei ali, olhamos, imaginamos alguma situação que nem é aquilo, e julgamos. Agora, olha como é sério. Na situação da mulher adúltera, é muito mais sério que isso. Por quê?
Porque ela tinha agido de forma pecaminosa. Ela tinha um pecado, ela tinha um adultério. E assim é também nas nossas vidas aqui, quando nós, o que estamos vivendo no dia de hoje. Nós olhamos para uma pessoa e falamos, aquele é um pecador, é um sujo e vai queimar no inferno. Então nós olhamos para uma situação, julgamos e sentenciamos a pessoa, aquele não tem mais jeito, aquela pessoa lá, não dá para falar mais de Cristo para ela. Tem pessoas que você não tem mais como falar de Cristo? Tem? Tem? Tem pessoas que não tem como você falar. E se não tem mais como você falar, você tem que fazer o quê? Orar. Orar. Você vai ver no final desse texto que a gente leu, de lançar pérolas aos porcos. Lançar pérolas aos porcos é aquele que rejeita a palavra de Deus, aos cães e aos porcos. Aquele que rejeita a palavra de Deus, aquele que não quer nada com a palavra de Deus, e você continua ali falando e falando, e você está lançando pérolas aos porcos, você está jogando fora o seu tempo, você está perdendo tempo com aquela pessoa. Quando Jesus fala, quando ele cita esse versículo aqui. No caso desse versículo, você não pode desistir da pessoa. Como que você não desiste? Não tem que falar mais, apenas ora. Apenas ora e ora para que outra pessoa fale, porque você não consegue mais ter acesso a essa vida. Amém? Está entendendo o que eu estou te falando? Então, no caso da mulher adúltera, tinha um pecado, tinha uma ação, tinha uma situação, mas mesmo com essa situação de pecado, o Senhor ele falou assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mesmo na situação de pecado, o Senhor fala para nós, olha, não julgue. Não julgue o pecado daquela pessoa, não julgue a ação daquela pessoa, não julgue porque ele caiu, não julgue porque ele se drogou, não julgue porque ele cometeu adultério, ou pecou, ou fez qualquer situação. Não julgue, apenas ore ao Senhor e coloque colírio espiritual, que é a palavra do Senhor. Amém, amados? Está entendendo? Fala para o seu irmão assim, o seu pecado não é maior do que o meu. Não é, irmão. Não é. Não é maior. Nós precisamos estar em constante oração, vigiando o tempo todo, porque nós podemos ser pegos de surpresa. E se nós formos pegos de surpresa, que possamos estar prontos para aquele grande dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? João 8,7 eu já li. Vamos para o próximo tópico. Tiago 4. Tiago 4 não, Tiago 4, isso mesmo, o verso. Irmãos, é palavra de correção para as nossas vidas? Não é palavra de correção para as nossas vidas? E não está sendo uma bênção para as nossas vidas isso? Amém? Em nome do Senhor Jesus, que possamos pensar dessa forma, viu, amados? Em nome de Jesus, porque se essa palavra está sendo lançada e você está falando assim, eu não vim aqui hoje para ouvir isso, você já perdeu a sua bênção. Amém? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como... Fala para o seu irmão, você não é juiz. E nem o legislador. Você não é nem juiz e nem legislador. Mesmo daquela pessoa que está lá longe. Mesmo daquela pessoa que não conhece Cristo. Você não é juiz, você não é legislador.
Está entendendo, meu irmão? Nós precisamos orar. Ore por aquela vida para que ela venha receber o Senhor em nome de Jesus. Pois há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amados, é palavra do Senhor. É palavra de Deus. É palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando para você dos meus lábios. Não, é palavra de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para poder julgar alguém? Quem é o legislador? Quem é que pode julgar? Apenas Deus. Apenas o Senhor, o nosso Deus. Agora vamos lá para 1 João. 1 João 1. Abre a sua Bíblia aí. Você que trouxe a Bíblia. 1 João 1. Você que não trouxe, acompanha no projetor. Na lousa, esqueci. 1 João. É tempo de arrependimento, amém? É tempo de nós nos arrependermos. 1 João, do 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é o quê? Em Deus não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. Como é? Nossa, me veio agora aqui, deixa eu marcar isso aqui que eu não tinha marcado não. Marca na sua Bíblia aí. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O que eu faço para ter comunhão com meu irmão? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que andar na luz? Aqui, ó. Verso 7. Grifa esse versículo aí, ó. E toda hora você vai que passar por aqui, você vai lembrar dessa palavra, ó. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Para que eu possa ter comunhão com você, eu tenho que estar na luz. Se eu estiver caminhando em trevas, se eu estiver caminhando no pecado, se eu estiver caminhando de outra forma, eu não consigo ter comunhão com você. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora olha que lindo, e é o que todos nós precisamos fazer nessa manhã. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem diz não ter pecado, se engana. Quem diz não ter pecado, se engana. E no verso 9, aqui ele está falando que nós precisamos fazer o quê? Confessar. Confessar. O que é confessar o pecado? É falar. Eu pequei, eu julguei, eu menti, eu adulterei, eu forniquei. Porque tem irmãos que se prostram diante do Senhor se coloca da seguinte forma: Senhor, perdoa todos os meus pecados.
E aí Deus fica, né? E aí? Que pecado? Dá nome para esse pecado aí que eu quero ouvir. E o inimigo também precisa ouvir. Sabe por quê? Porque ele fica te julgando, o inimigo. Ele fica te julgando por causa desse pecado. E quando você confessa esse pecado ao Senhor, Ele não tem mais poder de lançar o dedo sujo sobre a sua vida, de colocar peso sobre a sua vida. Porque nós precisamos fazer o que então? Confessar os nossos pecados. Confessou o seu pecado ao Senhor? Agora deposita aos pés da cruz. Senhor, eu coloco aos seus pés da sua cruz, porque o Senhor já venceu por mim. O Senhor já venceu por mim todas as coisas. Agora eu confessei e eu depositei aos pés da cruz. Senhor, eu vou largar, eu não vou retornar mais às práticas anteriores. Eu não vou pensar mais. Se vier o pensamento na minha mente, eu já sei quais são as armas que eu vou usar para lutar contra esses pensamentos. Se eu cair no adultério, eu já sei quais são as armas que o Senhor me dá contra essa situação. Enfim, qualquer situação de pecado, então é necessário que eu confesse, é necessário que eu deposite aos pés da cruz, e é necessário que eu largue. Assim como aquela mulher adúltera, o que ela fez? O Senhor no final falou assim: mulher, quem é que te condena? Ninguém te condenou? Ele perguntou para ela, e ela falou: não, Senhor, ninguém. Ele falou assim: nem eu a condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque seria fácil, né, irmãos? Eu vou, peco, o Senhor me perdoa. Vou, peco, o Senhor me perdoa. E Ele perdoa sempre que eu pecar? Perdoa. Mas se de repente numa dessas situações aí que você caiu, você morre, e aí? Aí é o Senhor quem vai te julgar, não sou eu. Amém? Ninguém aqui vai te julgar em nome de Jesus. Jesus não veio, nem Jesus veio ao mundo para julgar a terra, sabia? Nem Jesus veio ao mundo para julgar a terra. E é o que está escrito lá no livro de João. Jesus não veio julgar o mundo, mas Ele veio para salvar. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Verso 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Quem é esse juiz? Deus, porque ele estava falando aí do próprio Deus. E a própria palavra que proferir o condenará no último dia. Qual será o seu último dia? Pergunta isso para o seu irmão. Qual será o seu último dia, irmão? Você estará pronto? Você estará pronto nesse último dia? E para encerrar, Ju, vem para cá. Para encerrar, Hebreus 10. Aleluia. Hebreus 10. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas transgressões. Hebreus 10. Hebreus 10, o verso 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quem assentou-se à direita de Deus, amados? Jesus assentou-se à direita de Deus. E o verso 17, vamos lá? E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades
não me lembrarei mais. Amém, amados? Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. No verso 12, a gente viu que o sacerdote, que venceu todas as coisas, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele foi, morreu, ressuscitou e assentou-se ao lado de Deus. E lá do lado do Senhor, ele olha para as nossas transgressões naquele grande dia. Ele vai olhar para nós e falar assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas para isso é necessário nós fazermos aquilo que eu li anteriormente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas transgressões. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Rei dos reis. Aleluia. Deus lindo e fiel. Aleluia, Senhor. Você viu que eu passei algumas imagens no início, e o nosso pensamento, presta atenção, irmãos, e o nosso pensamento foi para várias situações. Nós julgamos com os nossos pensamentos algumas imagens que enxergamos, que vemos, e não é aquilo que nós estamos enxergando, não é realmente aquilo. Então nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Perdão ao Senhor, porque nós temos visto situações aqui fora também. Às vezes, irmãos, olha o que veio na minha mente. Nós olhamos para uma mulher que está com roupa escandalosa e nós julgamos. Está vendo o que eu estou falando? Roupa escandalosa, já julguei, ó. Viu? Porque quem sou eu para falar que é escândalo ou não? Quem sou eu? Ah, mas aquela irmãzinha se senta e se... Quem sou eu para julgar uma situação? O Senhor, Ele não veio para falar de vestimenta. Não tem nenhuma parte na Bíblia que fala a respeito de vestimenta. Não tem. Tem somente Jesus andando de alparcas e de vestido. Quem é que quer andar de vestido? É para homem ou para mulher o vestido? Não é? Então as coisas estão todas invertidas. É claro, as mulheres têm que se portar de forma decente, sim. Mas quem sou eu para julgar? Quem é você, amado, para julgar? Religioso. É sim, é religioso. Sabe o que é religioso? Aquele que coloca, não, tem que ser desse jeito, assim, 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 assim. Se não for desse jeito, é pecado. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Eu não sou ninguém. Quem sou eu para julgar um irmão que entra de chinelo na igreja, não é? Quem sou eu? Quem sou eu? Nós temos que tirar, sabe, os conceitos errados da nossa mente. O que eu tenho de errado na nossa mente, eu tenho que tirar. Senhor, eu quero colocar na minha mente, sim, a sua palavra. É a sua palavra que vai fazer eu enxergar melhor. Eu quero enxergar com os seus olhos todas as coisas, Jesus. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga todas as coisas. Feche seus olhos aí e entre no tempo Kairos do Senhor. Se aproxime do Senhor nesse momento, se aproxime do trono do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos diante de Ti, Senhor. A Sua palavra, Deus, a Sua palavra veio cortando, Senhor amado, nessa congregação, Senhor. A Sua palavra veio falando aos nossos corações, Deus, a respeito de julgamento, a respeito de pecados, a respeito, Senhor, de pensarmos, Deus, de pensarmos coisas feias dos nossos irmãos, ou dos nossos cônjuges, dentro da nossa casa,
Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Abre o seu coração aí, peça perdão ao Senhor pelo seu pecado, irmão. E nomeie, dê nome ao seu pecado, irmão. Dê nome. Ah, eu pequei, eu pensei mesmo daquela mulher, eu pensei mesmo daquele homem. Eu pensei mesmo do meu irmão de sangue, eu pensei mesmo. E eu quero pedir perdão a Ti, Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu quero largar o pecado. Eu quero largar, eu não quero voltar às mesmas práticas anteriores. Eu não quero ter práticas de masturbação na minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero, me livra, Senhor. Revela esse pecado ao Senhor, meu irmão. Abre a sua boca, fala ao Senhor. Sim, eu tinha essa prática, Senhor. Eu não estou conseguindo. Se você precisar conversar com alguém, chame alguém. Me chama ou chame algum irmão aqui da igreja para conversarmos sobre esse assunto. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós temos que nos santificar. Nós temos que nos purificar. A palavra de Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso não é nenhum peso, amados. Não é nenhum peso. Estar santificado diante do Senhor. Estar no trono da graça do Senhor. Oh, Pai, nós nos aproximamos diante do Seu trono, Senhor, porque sabemos que o sangue do Seu Filho, Deus, nos purifica de todo pecado, e assim temos acesso, assim temos essa liberdade de chegar diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações, Senhor. Que venhamos praticar essa palavra durante a semana. Que possamos lembrar, Senhor, dessa palavra durante a semana, Deus. E possamos praticar, Senhor amado, na empresa, em casa, andando pela rua, Senhor. Em todos os lugares que formos, Senhor, que possamos colocar em prática essa palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar de novo o Rude Cruz? Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. Fala: ô amado, eu te amo. Eu te amo, você é lindo. Fala para ele isso. Você não vai estar pecando não, falando que ele é lindo não, viu? Você não vai estar mentindo, é uma verdade. O Senhor, Ele enxerga diferente, né? Beleza para o Senhor é diferente. A gente enxerga com um olhar. Mas se você tem o olhar do Senhor, você vai ver que todo mundo é belo. Todos são belos na presença do Senhor.